Se tu clicaste aqui, é porque queres saber como pintar uma árvore, certo? Mas as árvores não são todas iguais. Não há uma árvore igual a outra. Então, que árvore é que vais aprender a pintar aqui? Todas, sem exceção. Eu vou-te ensinar uma técnica onde tu podes pintar uma árvore ou um grupo de árvores, o que quiseres, qualquer serve, e além disso, és tu que vais decidir qual é o nível de realismo que queres atingir com essa pintura. Vamos a isso. Quantas folhas tem uma árvore? Ninguém ousa responder a esta questão, pois para pintar ou desenhar uma árvore não precisamos contar as folhas e também não é necessário saber qual é a forma concreta de cada uma. Temos que ignorar os detalhes para captar o que é essencial. Vamos começar pelo enquadramento, construindo um esboço, a lápis ou a tinta, que nos mostre a estrutura básica das árvores. A altura, largura, zonas de volumes e sombra, as proporções fundamentais, incluindo a relação entre a folhagem e o tronco. Faço isto, em simultâneo, para definir a dimensão relativa das duas árvores. Esqueçam as folhas, não se preocupem com o detalhe, apanhem a forma e o volume. Podemos encarar a folhagem das árvores como encaramos o processo de desenhar e pintar cabelo. Junto com o esboço das árvores, efetuamos também o esboço dos elementos do fundo. Vou simplificar, eliminando os edifícios e mantendo apenas a fachada deste supermercado vermelho. Começo a pintar pelo fundo. Isto é importante, porque para dar a sensação de proximidade, as árvores devem ser o último elemento a pintar. Esta regra, de pintar primeiro os elementos mais afastados e depois os elementos de planos mais próximos, aplica-se a todos os temas, mas nas árvores tem ainda mais relevância. Estas duas árvores têm uma densidade de folhagem diferente. A árvore mais pequena, da esquerda, é menos densa, pelo que vamos ter algumas zonas de céu visíveis por entre a folhagem. Temos que ter isto em conta quando pintamos o céu. Nesta fase aplico tinta bastante diluída com turbentina, por duas razões. Primeiro, devido à regra Fat over Lean, que garante maior longevidade à pintura, e se quiser saber porquê, vê o tutorial que te deixo em referência. E em segundo, porque estamos a pintar árvores. É importante não aplicar tinta com muita pastosidade para nos permitir trabalhar os contornos irregulares das árvores, seja no exterior ou no interior da folhagem, onde aparece o céu. Deixo-te uma dica muito importante para pintar mais facilmente os contornos das árvores. Ao pintar o fundo, neste caso o céu, não marques os contornos com o pincel cheio de tinta. Arrasta a tinta de outras zonas da tela até aos contornos, já na fase em que o pincel tem pouca tinta. Assim, quando fores pintar a árvore de verde, não terás o problema da mistura de cores não controlada. Se reparares, é isto que eu estou a fazer neste caso. Quando o pincel chega aos contornos da árvore, já tem menos tinta. Na árvore mais pequena, em que vemos o céu através da folhagem, coloco em alguns pontos dessa árvore a cor azul, com pouca densidade e sem muito rigor. Vou pintar os troncos, que fazem parte da estrutura, considerando desde já as diferenças entre as árvores. Vejam como na árvore mais densa, a da direita, o tronco é menos visível por entre a folhagem. O que acontece no céu, acontece também com o tronco. Antes de pintar a folhagem, tenho de completar o resto do fundo, mantendo ainda um baixo nível de pastosidade para facilitar também, nesta zona, a pintura da árvore. Nesta fase, pinto a parede do supermercado com tinta muito diluída. Parece inacabado porque, efetivamente, não está terminado. Voltaremos aqui noutra fase. Pinto também a erva da mesma forma, ou seja, com bastante turbentina, colocando apenas algumas diferenças de cor e tom que se podem observar na foto. Pintei aqui as raízes dos troncos, apesar de que, na foto, estão encobertas pela lomba. É uma opção legítima do artista. Eu faço isto em todas as obras. Uma primeira camada muito diluída para ter a ideia das cores e tons, e depois aplico as camadas posteriores corrigindo o que for necessário e incorporando mais pastosidade. Neste caso, tratando-se de árvores, o cuidado acrescido a ter nesta primeira fase de esboço é deixar a pintura da folhagem para o último, de forma a garantir o efeito de proximidade logo desde o início da obra. É também importante, no caso da árvore da esquerda, para ter o céu visível já pintado antes de começar a pintar as folhas. E já está efetuado o esboço a cores do fundo. Para a pintura da folhagem, vamos olhar para a foto de referência e escolher as cores adequadas para as zonas de luz e para as zonas de sombra.
Eu escolhi entre os tubos de cor verde que tenho disponíveis, mas podemos construir os verdes, como sabem, utilizando diferentes combinações de amarelo e azul, juntando vermelho para as sombras. Tratando-se ainda da primeira camada, coloco muita terbentina e, além disso, não estou muito preocupado em detalhes. Marco apenas quais as zonas de luz e sombra. Não se devem focar nos detalhes, mas também não podem desprezar totalmente o modelo. Ao longo da pintura, eu tenho em atenção as diferenças reais entre as árvores. Nesta primeira fase, isso é evidente. Mais densidade na definição das sombras da árvore da direita e deixando zonas por pintar, mostrando o céu em fundo, na árvore da esquerda. A fase do esboço está terminada, sem grande preocupação, mas captando os aspectos que tornam as árvores diferentes. Vamos agora dar corpo à pintura. Mantemos a regra. Elementos mais afastados, primeiro. Pelo que vou começar pelos elementos do fundo, parede do supermercado e o céu. Nesta fase vou acrescentar óleo, seguindo a regra do Fat over Lean e mantendo o cuidado de levar menos tinta no pincel quando estou próximo dos contornos da árvore. Tal como em qualquer obra, devemos trabalhar gradualmente em toda a pintura para obter um estilo coerente. O estilo final da pintura pode ser qualquer um, mas tem que ser coerente. Não podia deixar o fundo com tinta muito diluída e pintar as árvores com grande pastosidade. Não vou entrar em grandes detalhes, na parede do supermercado, no céu ou na relva, mas tu podes fazer do fundo o que bem entenderes. Eu vou dar-lhe apenas alguma vivacidade, incorporando variações de cores e tons, dando-lhe alguma plasticidade, mas sem exagerar. No céu, vou aplicar tinta com mais óleo, tal como fiz na parede do supermercado, colocando também este azul em alguns dos intervalos da árvore menos densa. Nesta fase, nem vou tocar na relva. Posso fazê-lo mais tarde, porque não interfere com a folhagem das árvores. Passo já para a segunda fase das árvores, tentando dar-lhe a noção de volume e captar a identidade de cada uma. Não estou a falar de incorporar os detalhes tal e qual. Não vou contar as folhas, não vou olhar para os pormenores de cada uma delas. Isso nunca. O que vou fazer é pintar mais camadas e em cada uma delas incorporar algo que me aproxime da sensação da árvore que quero colocar na pintura. Se olhar para a foto de referência, o que vou fazer poucas vezes, não é para procurar os detalhes, mas sim para não perder a noção da impressão geral que as árvores me dão. Incorporo mais volume, definindo as zonas de sombra com um verde mais escuro, juntando azul. E mais luz em algumas zonas, acrescentando mais amarelo. Neste segundo nível, estou a seguir o esboço inicial e a juntar a minha percepção sobre as árvores. Na árvore mais pequena e menos densa, preocupo-me por manter a tonalidade geral, comparando os tons entre as duas árvores. Estou a trabalhar a cor e os tons das árvores em simultâneo, continuando a ter em atenção as características que as diferenciam entre si, nomeadamente a densidade da folhagem. À medida que avançamos com a folhagem, vou tratando também o tronco das árvores, para manter o tal equilíbrio na pintura. No caso do tronco, a questão da densidade das folhas tem impacto óbvio. Na árvore da esquerda, vou mostrar algumas linhas do tronco, enquanto que na árvore da direita, o tronco torna-se quase invisível quando entra na zona das folhas. Algumas sombras, luz, e se por acaso retocar as cores do fundo, tenho que voltar à pintura do tronco para o trazer de novo para a frente do cenário. Vamos avançar para a terceira camada da folhagem. Vou utilizar aqui um pincel mais pequeno para dar uma noção da folhagem, apenas a noção, e não a reprodução fiel das folhas. Isso nunca. Considero que esta terceira camada é suficiente para transmitir o que pretendo. Vou terminar. Mas podia pintar a árvore com mais camadas, acrescentando em cada uma algumas referências mais concretas. Tu podes, nestas pinceladas, dar a indicação da direção da folhagem, ou não. Isso dependerá da forma como essa característica é decisiva para transmitir aquilo que tu pensas ser importante. Em cada uma das camadas, fui diminuindo a dimensão das pinceladas, respeitando as impressões de cor e sombras que coloquei nas camadas anteriores. Como deves ter percebido, esta técnica pode ser utilizada para pintar qualquer árvore, ajustando o número de camadas que vais utilizar e a intensidade em que ajustas cada uma delas. A primeira camada pode ser apenas a marcação das manchas de luz e de sombra. E a última pode ser mais ou menos trabalhosa. Tu decides quando terminas. E a propósito de decisões, se estás a gostar, dá o teu like, não te custa nada. E já agora, pondera subscrever o canal que te dá dicas práticas e úteis sobre desenho e pintura. Eu decidi que a árvore mais densa está terminada. Vou agora para a árvore da esquerda aplicando esta mesma técnica. Não estou a utilizar para já um pincel tão pequeno como usei na fase final da outra árvore.
Vou olhar para a paleta das cores e dar-lhe mais dinamismo, aumentando a variedade de matizes, juntando amarelo e laranja aos verdes base que tenho na paleta. Vê este tutorial que deixo em referência, onde te dou dicas muito práticas sobre a utilização de matizes e cores. Recordo que podem criar uma enorme variedade de verdes apenas com as cores primárias. Podem treinar dessa forma. Vou colocar aqui alguns toques de tinta para lá dos contornos pintados anteriormente. Dá-lhe mais vivacidade, mas não podes abusar, porque os contornos não estão todos ao mesmo nível. Mantém visíveis alguns dos anteriores. Vou trocando de pincel para criar diferentes texturas. Nesta segunda árvore, utilizo agora um pincel mais gasto, que tem os pelos mais curtos e duros, deixando uma pincelada, ou seja, uma textura diferente. Aproveite todas as possibilidades para criar a impressão certa. Recordo-te que não estou a olhar para a foto de referência, para te deixar claro que não podes ficar obcecado pelo detalhe real das árvores. A impressão é o que importa, e essa já está na tua cabeça e também já é refletida pelas fases que pintaste anteriormente. Tal como na árvore da direita, em qualquer pintura, tu decides onde acabas, e acabas quando sentires que a impressão que queres transmitir te deixa satisfeito. Não avances mais do que isso, sobretudo em árvores, porque é impensável colocar na pintura todas as folhas ou reproduzir fielmente todos os detalhes reais da árvore. A forma da árvore está correta? Sentes a diferente noção de densidade das árvores? Sentes o volume e a profundidade? Se sentes isso, por mim está fechada a pintura das árvores. Vou agora olhar para o global e verificar se considero importante ajustar o fundo. Parece muito interessante incorporar mais cor e alguns elementos à parede, sem entrar em detalhes. E vou trabalhar também a relva que tinha deixado para trás e por isso ainda precisa de um pouco mais de plasticidade. Vou aproveitar o facto de pintar a relva para colocar a sombra projetada pelas árvores. Com este toque final vou dar mais realismo à pintura, dando a impressão de qual a posição do sol nesta cena. Aqui também não olhei para a foto de referência, a qual nem sequer tem indicação sobre as sombras. Vou terminar recordando-vos os principais passos da técnica abordada neste tutorial, utilizando como base para este resumo a pintura de uma árvore em aguarela. Em primeiro, fazemos um esboço a lápis definindo as formas e as proporções da árvore. É a mesma coisa. Depois, damos umas leves pinceladas no fundo e na primeira fase da árvore tratamos apenas as grandes manchas de luz e sombra e marcamos também o tronco. Aproveito as características da aguarela e com a técnica do wet on wet, crio uma mancha com transições muito interessantes entre as zonas de sombra e as zonas de luz da folhagem. Nada de detalhes. Não estou preocupado com o fundo, mas de qualquer forma vou acrescentar já a sombra da árvore na relva. Agora tenho que deixar secar a pintura para que na próxima camada consiga definir melhor as formas que quero introduzir. Estou a retomar a pintura no dia seguinte. Posso reforçar as cores da relva e do céu. E agora, tal como fiz a pintura a óleo, vou tratar da árvore, criando a sensação da folhagem. Pinceladas de várias cores, mantendo a relação da luz e de sombra, e vou utilizar um pincel mais pequeno para obter pinceladas mais nítidas. Também vou alargar os contornos da árvore em alguns pontos com pinceladas que cobrem o céu. Neste momento, considero que ainda não transmiti a impressão de proximidade que quero. Por isso, vou pintar uma terceira sessão. Mas tratando-se de aguarela, vou ter que esperar para que esta camada seque, pois se avançar já, os detalhes que colocar desaparecem com a água. E estamos na terceira sessão, ou camada, como queiras. Vou utilizar menos água para dar mais definição às pinceladas. E vou escolher algumas zonas em contornos onde as vou aplicar para dar essa impressão. Apenas em algumas zonas, não em totalidade da pintura, tal como fiz no óleo. É esta diferença, visível entre as várias camadas, que nos dá a impressão de tridimensionalidade, seja qual for o meio que estejamos a utilizar. E pronto, mais um toque na sombra e luz do tronco e está decidido. Termino esta árvore também. Chegámos então ao fim deste tutorial, que eu espero tenha sido útil para ti. E claro, se gostaste, dá um like, eu agradeço imenso. Recomendo que vejas aqui este vídeo, que acrescenta informação mais útil e relevante sobre este tema. Eu acho que vais gostar, não percas. E já agora, não te esqueças, pondera subscrever este canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui a arte é mais simples. Nos meus tutoriais, tu vais encontrar dicas úteis, práticas e simples, pensadas para ajudar as pessoas. Muito obrigado.